Olá, graça e paz, a paz seja convosco. Hoje, domingo, 18 de outubro, domingo maravilhoso na presença do Senhor. Nós, depois de alguns dias de extremo calor, nós estamos passando um refrigério. Já ontem, no sábado, a manhã do sábado foi agradabilíssima para nós, e agradecemos ao Senhor que tem enviado chuva na região do estado do Paraná, e rogamos ao Senhor que também nos visite a Toledo com as águas das chuvas e com as águas do Espírito Santo, para abençoar a frutificação das colheitas e para trazer refrigério espiritual sobre as nossas vidas. Nesta noite eu alegro meu coração, nós estaremos participando da ceia do Senhor, nós estaremos meditando na palavra de Deus e também estaremos sendo ministrados por algumas canções, alguns hinos de louvor ao nome do nosso Deus. Quero acalmar o seu coração dizendo a você que a reforma do templo da nossa igreja já está em fase de conclusão. Nós aproveitamos o momento da interrupção do culto presencial para que nós pudéssemos fazer algo que há tempo nós almejávamos, que é nós estarmos fazendo uma revitalização do espaço físico do templo da Igreja Batista do Calvário. Já foi passado massa corrida em todas as paredes, de alto a baixo. A pintura, começa o processo de pintura nos próximos dias. Também está sendo executado o projeto de prevenção de incêndio na casa de Deus, e nos próximos dias iniciará as obras na fachada da casa de Deus. Então eu venho até você compartilhar dizendo que nós já estamos nos preparando para retornarmos aos nossos cultos presencial, e também venho até você para poder solicitar, você que é dizimista da casa do Senhor, você que é ofertante da casa do Senhor, você que quando nós colocamos um projeto em especial para a execução da área da construção, você que é um semeador em especial, em particular, esteja nos procurando. Esse é o momento que nós estamos precisando da semente que Deus colocou no seu bolso, no meu bolso, da sua casa, da minha casa, para que juntos nós possamos concluir esse momento de reforma da casa do Senhor. Amém? Dado essas palavras, eu acredito que o mês de novembro, interceda a Deus conosco, que no início do mês de novembro nós já estejamos com o nosso culto presencial, mais uma vez retornando para celebrar o nome do Senhor. Eu quero ler a Bíblia, a palavra de Deus, que se encontra, o texto é muito conhecido, e a hora que eu estiver ministrando a palavra, você compreenderá o porquê da leitura desse texto. Provérbios de Salomão, Provérbios da palavra de Deus, Provérbios de número 22, versículo de número 6. É um conselho aos pais, é um conselho da parte de Deus, é conselho de sabedoria da parte de Deus aos pais. E esse conselho é uma reflexão aos nossos corações, que vai nos dizer no versículo 6: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for de velho, não se desviará dele. Instrui o menino, ensina os seus filhos no caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele jamais se desviará dele. Nós, como pais, nós como sacerdotes da casa, a nossa casa como templo de adoração ao nome do Senhor, como igreja, cada lar uma igreja, cada esposo, cada cônjuge, um sacerdote na presença do Senhor, temos o compromisso de fazer, sim, o discipulado dos nossos filhos, de trazer a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus até os nossos filhos, principalmente aos nossos filhos, principalmente ao nosso cônjuge. Então, que nós possamos, dia após dia, nesses tempos difíceis, nesses tempos de culto online, nesses tempos de interrupção do culto presencial, nós temos visto muitas pessoas distanciarem
dos princípios e dos valores cristãos. Pessoas que eram, já não é mais. Pessoas que continuam dizendo que são, mas as atitudes e comportamentos parecem-nos que deixaram de ser. E eu venho aqui hoje, então, conclamar ao nosso coração, a nossos pais, a nossa família, família Calvário, família que serve ao Senhor, que a nossa casa possa ser um contínuo culto ao Senhor. E falando de culto ao Senhor, neste momento não saia, não desligue aí o seu computador, não saia da onde você está, continue conosco, pois nós estaremos sendo ministrados aos nossos corações com duas lindas canções de celebração, e eu já retorno para ministrar a palavra de Deus e para participar da ceia juntamente com você. Celebramos aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
Glória a Deus. Mais uma vez, dirigindo as minhas palavras até a sua casa, até a sua família, adentrando o seu lar, adentrando o seu local de trabalho, onde você estiver nesse momento, me acompanhando pelo smartphone, pelo computador, pelo YouTube, pelo Facebook. Eu agradeço essa oportunidade de louvarmos a Deus nesse domingo à noite, 18 do mês de outubro. Nós já estamos nos preparando para as confraternizações do final do ano. E quando eu digo isso, eu também estou dizendo que nós estamos preparando o nosso coração para que nós possamos estarmos concluindo o ano de 2020 em paz com Deus, em comunhão com o Senhor, e adentrarmos o ano que há de vir, de 2021, exalando o bom perfume de Cristo Jesus. Eu, antes de ler a Bíblia, eu quero compartilhar com todos os amados irmãos e aqueles que estão acompanhando esse culto conosco, um relato, um acontecimento da minha infância. Apesar de eu ser filhos de evangélicos e netos de evangélicos, a pessoa que foi usada por Deus para me discipular foi a minha saudosa tia Marcionila. Na cidade de Nova Esperança, na primeira igreja batista de Nova Esperança, minha tia Marcionila teceu as primeiras lições bíblicas ao meu coração e assim direcionando-me para que eu pudesse ter ainda em terra infância o meu encontro com a pessoa de Cristo Jesus. Mas eu tenho algo que marcou a minha vida, entre muitas experiências, eu tenho algo que marcou a minha vida em relação ao meu pai. Em uma determinada situação, meu pai pediu que eu fosse a um supermercado, o supermercado Ferrarim, na cidade de Nova Esperança, para comprar algo. E eu fui e busquei, meu pai me deu o dinheiro, eu fui, peguei o objeto, a mercadoria que meu pai havia me instruído para comprar, e menino, a cabeça voada, eu coloquei aquilo nas minhas mãos e eu saí pelos corredores do supermercado, passei pelas portas, ninguém me interpelou, ninguém me interrompeu, ninguém perguntou aonde eu estava indo, e eu fui embora e dirigi-me à minha casa. E muito alegre, entreguei o frango à minha mãe e fui ao meu pai e ele pediu o troco. Eu entreguei o dinheiro conforme ele havia entregado à minha mão. Meu pai conferiu o dinheiro e perguntou por que o dinheiro estava na íntegra, não havia sido tocado no dinheiro. E eu olhei para o meu pai e parei no ar e disse: eu não paguei o frango, papai. E aí ele olhou para mim e disse assim: você pegue o frango, pegue o dinheiro, volte ao supermercado Ferrarim e diga para a moça do caixa que você é filho do senhor José. E quando você disser para ela que você é filho do senhor José, aí você dá o dinheiro e diz assim que o meu pai me ensinou desde pequeno que nós devemos pagar todas as coisas que nós compramos. E não tinha por que eu retornar ali, porque eu já estava dentro da minha casa, eu como criança. Eu fui dizendo, achando que o meu pai era, e perdoe a limitação do meu vocabulário, que o meu pai era um tolo, que o meu pai era um simplório, porque o frango já estava quase que na panela da nossa casa. Mas hoje, como adulto e na integridade de caráter que vivo entre vós, que há 10 longos anos eu caminho entre a Igreja Batista do Calvário e há 30 longos e abençoados anos eu caminho no reino do Senhor como sacerdote, e aqueles que me cercam e aqueles que já passaram pela minha vida sabem da índole do pastor Marcelo e a questão do meu posicionamento em relação à mordomia dos bens, a mordomia do dinheiro, a mordomia em relação à aquisição e em relação a efetuar o pagamento. E isso nunca mais saiu da minha mente. Naquele dia o meu pai estava fazendo de uma criança um homem de caráter. Daquele dia meu pai estava ensinando-me que mesmo que eu esquecesse, eu não deveria ser beneficiado pelo esquecimento de alguém ou pelo descaso, descuido de um profissional, porque eu deveria pagar aquilo que eu adquiri. Com essas palavras eu quero ler um texto bíblico que se encontra no livro de Juízes,
E no livro de Juízes eu quero, neste momento, abordar a palavra do Senhor no capítulo de número 2, no versículo de número 6. Você me acompanha, que diz assim, o subtítulo desse texto é a morte de Josué. Josué é o servo de Moisés e Moisés o servo do Senhor. Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés é o grande líder que Deus usou, com muita maestria para poder livrar o povo do Egito. E após a morte de Moisés, Josué então vai suceder o líder Moisés. E Josué passa a ser o líder, um estadista, quase rei da nação de Israel. Ele vai liderar o povo para entrar na terra de Canaã. Versículo de número 6, capítulo de número 2. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. O texto que eu li diz que enquanto Josué foi vivo, enquanto Josué estava ensinando o povo, enquanto Josué estava dando continuidade da lei que Deus deu a Moisés, a nação de Israel, os judeus, os hebreus, eles cumpriram a palavra, eles obedeceram a Deus, eles serviram ao Senhor. Porém, um dia Josué faleceu, morreu, Deus o tomou para si. Mas o texto que eu li também diz que os anciãos que aprenderam com Josué, também, enquanto eles estavam vivos, foi a adoração, o culto a Deus no meio da congregação do povo de Deus. Continuou os princípios, continuaram-se os valores, continuaram-se os paradigmas dos dogmas, as doutrinas que baseiam e norteiam a nossa fé, assim como norteava a fé do povo de Deus que estava tomando posse da terra de Canaã. Porém, eu vou ler o versículo de número 8, que diz assim: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Versículo 9: sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Garraz. Versículo 10: foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após esta se levantou. Preste atenção, tá? Para que você possa me acompanhar. Josué morreu e foi sepultado, tá? Em ditosa velhice. A geração contemporânea a Josué continuou servindo ao Senhor, continuou temendo ao Senhor, e o culto a Deus continuou acontecendo. E o versículo de número 10 vai nos dizer que outra geração após a geração de Josué se levantou. Então nós estamos falando que os filhos dos contemporâneos de Josué agora formaram uma nova geração, ou seja, uma nova era, um novo momento. Os nossos filhos, o dia em que nós, em ditosa velhice, se nós não passarmos pelo arrebatamento, fomos chamados pelo Senhor para apresentarmos as mansões celestiais, então levantar-se-á a geração dos nossos filhos e dará continuidade à Igreja Batista do Calvário, ou a denominação que você que está cultuando comigo pertence a ela. Mas preste atenção na palavra de Deus, e é sobre isso que eu quero refletir contigo nesta noite. Olhe bem: e outra geração, parte B do versículo 10, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor. Então, uma geração posterior à geração de Josué, a Bíblia vai nos dizer que essa geração não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. Então eu já vou continuar lendo a Bíblia, mas eu preciso questionar-me.
eu preciso levar você juntamente comigo a refletir o porquê que num espaço de tempo tão curto, a memória do povo se apagou. O porquê que no espaço de tempo tão curto, os princípios e valores, ensinamentos e aprendizados foram esquecidos. Porque eu tenho amigos, eu tenho pessoas que participam e frequentam a minha casa, eu tenho amigos mais chegados do que irmãos, e os meus filhos conhecem as pessoas das quais eu me relaciono, e entre os meus amigos, eu tenho um grande amigo que eu acredito que você conhece, é o filho da irmã Maria, ele é o meu melhor amigo. Eu tenho o hábito de tomar café da manhã com o filho da irmã Maria. Eu tenho o hábito de falar com o filho da irmã Maria enquanto eu ando. Eu tenho o hábito de levantar-me à noite para falar com o filho da irmã Maria, ajoelhado no sofá da sala da minha casa. Eu tenho o hábito de adorar o filho da irmã Maria, Jesus Cristo de Nazaré. E como eu conheço o filho da irmã Maria, Jesus Cristo de Nazaré, a minha esposa também conhece ele. As minhas filhas também conhecem o Senhor Jesus Cristo. Agora imagina, por exemplo, o Senhor me chama para a eternidade hoje e alguém escreve, posterior à minha morte, que a minha família não conhece. Eu vou ler o texto, a parte B do versículo 10. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor. Então, por exemplo, o pastor Marcelo faleceu, o pastor Marcelo foi chamado pelo Senhor, glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala que de todos os lados eu estou em aperto, porque eu sei que partir e estar com Cristo é maravilhoso, mas também permanecer entre vós produz muitos frutos. Mas o centro da minha reflexão está no questionamento. O porquê que a geração posterior a Josué não conhecia ao Senhor. O porquê que a geração posterior a Josué não conhecia nem ao Deus de Israel e nem tampouco as obras que Israel, que o povo que Deus fez no meio de Israel. Eu estou falando do maná, eu estou falando da abertura do Mar Vermelho, eu estou falando do derramar das 10 pragas, eu estou falando de um Deus que liberta do cativeiro, eu estou falando das águas de Mara, eu estou falando da rocha que verteu água, eu estou falando do cume do Monte Sinai fumegando. É impossível que nenhum desses homens, é impossível que nenhum desses anciãos contemporâneos a Josué sentou com os seus filhos, sentou com as suas crianças e disse para eles: o Deus que nós servimos, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que tirou um moço do fundo de um poço, é o Deus que livrou um moço de dentro do calabouço e colocou ele sentado lá no trono como governador de todo o Egito. É impossível que nenhum desses homens tivessem gastado, eu vou melhorar a minha fala, tivessem investido um tempo para dizer para os seus filhos, para dizer para a sua família, para dizer para a sua geração: olha, o Deus de Israel é o único Deus, temei ao Senhor. Até porque nos últimas palavras de Josué reúne todo o povo e diz: escolheis hoje a quem vocês querem servir, se aos deuses dos cananeus, amorreus, gigazeus, perizeus, ou ao Deus dos vossos pais. Todavia eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas agora eu me deparo com um texto bíblico dizendo que posterior à morte de Josué, toda uma geração já não conhecia a Deus. E conhecer a Deus não é ouvir falar. Talvez nós temos uma geração contemporânea a nós, talvez nós temos filhos e filhas, nós temos cônjuges que conhecem
obedecem a Deus por ouvir falar, mas eu não entendo que o texto bíblico está abordando a temática em conhecer a Deus de ser apresentado, mas eu compreendo que esse texto bíblico está dizendo de conhecer a Deus no âmago da alma, na intimidade do relacionamento, de conhecer a Deus em saber quem Deus é, a fidelidade, os atributos do Senhor, como que Deus age, o Deus que não nos abandona, o Deus que caminha conosco, o Deus que é fiel, o Deus que é detalhista, o Deus que é minucioso, o Deus que é sarador, o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. E quando dentro do contexto cultural de Israel, quando se fala Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, uma flâmula está balançando ao vento no cume do monte, e todos os inimigos de Israel sabem de uma coisa, que aquela bandeira que está trêmula sobre o cume do monte, nada mais é, que pobreza de vocabulário, é tudo na vida dessa nação, porque é o Todo-Poderoso, é o Senhor que não perde batalha, é o Rei dos Reis, é o General dos Generais, é o Senhor dos Senhores. E agora essa geração vem e eles não conhecem. É certo que eles ouviram falar, é certo que eles tinham conhecimento do nome do grande eu sou, do Yahvé, do Deus, mas ter relacionamento com Deus. Então eu venho nessa noite de domingo dizer que nós temos o primeiro compromisso. Nós temos N compromissos com o reino de Deus, mas o primeiro compromisso com o reino de Deus é: nós não aceitamos, eu me recuso passar por essa geração sem impactar essa geração. Eu me recuso vivenciar os dias que o Senhor me der sem impregnar o coração das minhas filhas, sem impregnar o coração da minha esposa, sem levá-los, a minha família, aos pés de Cristo. E o dia em que, seja hoje ou em ditosa velhice, eu estiver sendo celebrado um culto fúnebre, dizendo que o sacerdote Marcelo foi recolhido às mansões celestiais, eu quero e eu acredito que eu terei ali a minha esposa, as minhas filhas, eu profetizo os meus genros, eu profetizo os meus netos, todos ali dizendo: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. O sorriso não sai do nosso rosto, mesmo com as lágrimas banhando a nossa face, mas o nosso coração conhece o Deus do nosso Pai. O Deus do nosso Pai é aquele que muda a situação, o Deus do nosso Pai é aquele que opera milagre, o Deus do nosso Pai é aquele que levanta o oprimido do monturo, o Deus do nosso Pai é aquele que transforma a vida das pessoas, o Deus do nosso Pai. E agora eu vou profetizar: então chegará o dia que elas dirão assim: o Deus da nossa vida é o Deus do nosso Pai, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora eu quero gritar dentro da sua casa dizendo: instrui a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer não desviará dela. Eu venho aqui pedagogicamente ministrar o coração da Igreja Batista do Calvário, dizendo: amados, em Cristo Jesus, que nós possamos sim transmitir o Cristo ressurreto para a nossa família, primeiro para os nossos, e depois nós possamos contagiar as baladas, as campinas, as avenidas, o centro comercial, a cidade de Toledo, por que não dizer o estado do Paraná, por que não dizer toda a nossa nação brasileira, por que não dizer até os confins da terra, mas a começar pela nossa casa, a começar por aqueles que são linhagem de sangue. Olha o que eu vou ler para você, versículo de número 11: então esses que não conheceram ao Senhor e tampouco sabiam das obras que Deus fizera a Israel, versículo 11: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor daquela terra, e adoraram, e provocaram
o Senhor a sua ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Eu poderia ler todo o texto, eu poderia ler, tá? Depois você na sua casa lê do versículo 16 até o versículo de número 21 do mesmo capítulo. Vai contar que enquanto Deus levanta um juiz para poder trazer livramento a Israel, Israel volta a temer o Senhor. Quando esse juiz é ceifado da sua vida, Israel afasta-se do Senhor. Eu vou fechar a Bíblia para que você compreenda que as últimas considerações que eu estou fazendo, eu estou nesse momento chamando à existência algo que está fora de moda. Eu chamo à existência legado de homens e mulheres de Deus. Eu estou dizendo que mais do que eu servir a Deus, eu tenho convicção, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu faço parte da geração do sacerdócio real, da geração santa, do povo escolhido, comprado por bom preço. Mas uma coisa é certa, momento, contemporaneizando a minha fala, momento de pandemia, templo da Igreja Batista do Calvário fechado, mas as portas da nossa casa estão abertas, mas a sala da nossa casa, o livro santo está aberto. E eu venho perguntar hoje, talvez vai ter algumas pessoas que estão me ouvindo, que possam ficar constrangida na frente dos filhos, na frente da esposa, mas não é para te envergonhar, não é para te constranger, não, eu conclamo você a receber essa palavra como bálsamo da parte de Deus ao seu coração, e retome a caminhada, recomece ou inicie o processo pedagógico do ensinar os seus filhos. Eu pergunto, qual foi a última vez que você, pai, que você, mãe, orou com seus filhos? Qual foi a última vez que você, pai, que você, mãe, leu a Bíblia com seus filhos? Qual foi? Você se recorda de qual foi a última vez? Há quanto tempo faz que você sentou os seus filhos na sala ou ao redor da mesa e você abriu o seu coração dizendo: o pai quer contar o que Deus tem feito na vida do pai, a mãe quer contar o que Deus tem feito na nossa casa? Qual foi a última vez que você compartilhou aos seus filhos visitações de anjo na sua casa, palavras de direcionamento, momentos em que você estava pré-determinado a tomar uma decisão e essa decisão estava totalmente errada, e de repente o Espírito de Deus veio sobre a tua vida, falou com você audivelmente, ministrou o seu coração, usou um profeta, usou um pregador, usou o seu pastor, usou o seu discipulador e abriu os teus olhos. Isso é para nós compartilharmos com os nossos filhos, para que quando nós não estivermos mais aqui, os nossos ensinamentos permanecerão no coração dos nossos filhos, e os nossos filhos então, eles dirão assim: não tomaremos decisões sem antes orar, porque meu pai fazia assim, porque a minha mãe fazia assim. Quando os nossos filhos forem comprar, forem vender, forem tomar em casamento, forem contrair matrimônio, forem firmar um namoro, forem tomar uma decisão de mudar de casa, mudar de cidade, eles então trarão à mente deles a orientação do papai, a orientação da mamãe, dizendo: meu pai me ensinou que o Deus de Israel é um Deus que durante o dia é uma nuvem que protege, e durante a noite é uma coluna de fogo que aquece e nos livra, e que essa nuvem nos direciona, que essa nuvem nos guia, e nós não queremos dar um passo fora da direção da nuvem de Deus, que é o Espírito Santo. Eu profetizo hoje sobre a minha casa, sobre a vida da pastora Rosana, sobre a vida da Joyce, sobre a vida da Flávia, sobre a vida da Fernanda, minhas filhas que o Senhor me presenteou. Elas são propriedades do Senhor, elas pertencem ao Senhor, elas são templos do Espírito Santo. E nesse momento eu convido você, profetiza sobre os teus filhos, libera uma palavra sobre a tua filha, sobre o teu filho, sobre o teu genro, sobre a tua nora, sobre o teu marido, sobre a tua esposa. Mas não fica só em palavra
Certa vez, Deus chamou Moisés, e Deus disse no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, e Deus disse: Moisés, essas palavras que hoje eu as ordeno a ti, tu as ensinarás aos teus filhos, inculcarás, ou seja, abrirás a cabeça dos vossos filhos, e colocarás essas palavras dentro da cabeça dos vossos filhos. Falarás desta palavra, essa palavra, falarás dessa palavra andando pelo caminho, quando assentar, quando levantar, quando deitar, quando for ao mercado. Ei, que as piadas profanas desapareçam e deem lugar para os cânticos ao Senhor. Pai, em o nome de Jesus Cristo, traz de volta o culto doméstico nos lares da Igreja Batista do Calvário. Homem de Deus, pelo amor do sangue de Cristo, pelo amor à sua família, fecha a porta da arca, abre o cantor cristão, abre a Bíblia, faz um culto a Deus no meio do dilúvio. Lá fora está uma tempestade, lá fora tem gente lutada, lá fora tem família chorando porque perdeu um ente querido, mas dentro da tua casa, fecha a porta da tua casa, rodeia os teus filhos ao redor da mesa e diga: filhos, eu quero apresentar para vocês o companheiro para todas as obras, o amigo de todos os momentos, o fiel que não nos abandona, o Deus que salvou o Pai e o Deus que vai caminhar com vocês até o último dia. Eu quero entrar na arca, mas eu quero seguir os passos de Noé. E eu profetizo que na sua casa, você, homem de Deus, é o Noé do Senhor para essa geração. Que essa arca chamada família, você não entre sozinho. Em o nome do Senhor Jesus, que junto consigo, entre a sua esposa, entre seus filhos, entre suas noras, entre suas filhas, entre seus genros, entre seus netos, bisnetos, e por que não dizer tataranetos, se nessa arca tem lugar para elefante, se nessa arca tem lugar para girafa, se nessa arca tem lugar para macaco, se nessa arca tem lugar para um casal de cada bicho, nessa noite de domingo, quase vencendo o mês de outubro, eu quero profetizar: nessa arca não tem lugar só para móveis ou para animais, nessa arca tem lugar para minha família, e a minha família não vai ficar de fora. A minha família pertence ao Senhor dos exércitos. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora por esse pai de família, por essa mãe que chora, por esse filho que durante a pandemia se perdeu pelo caminho, por essa família que durante a pandemia se perdeu pelo caminho. Enquanto Josué era vivo, todo mundo vivia, ia para o culto, adorava, dizimava, ofertava, celebrava, vivia uma vida cristã. Josué morreu, a geração passou, as pessoas acharam que mudaram. Pai, não é porque o templo está fechado que as pessoas podem abrir a casa para as festas mundanas, para as músicas profanas, para amigos ímpios que vão para profanar a arca, Senhor. A tristeza do meu coração, papai, quando acessamos as redes sociais e nós contemplamos filhos do Senhor que não se contentam só de rolar na lama, só de beber o cálice da ira, da podridão do mundo, mas ainda tem a audácia, a petulância, a infantilidade
de postar no Instagram, de postar no Facebook, de compartilhar com as pessoas. Traz de volta o temor, Senhor. Traz de volta o princípio da santidade, a começar pela nossa casa. Usa-nos, ó Senhor Deus. Usa-nos, ó Pai. Nós passamos a semana comemorando o dia do professor, o dia daqueles que alfabetizam os nossos filhos. Mas eu não abro mão, eu posso não ser o alfabetizador da minha casa, mas eu sou o educador da minha casa, e essa posição que o Senhor me colocou, em o nome de Cristo, eu não abrirei mão, eu não negociarei esses valores, porque a minha casa, a minha família é propriedade do Senhor, e dessa forma que eu oro pela minha casa, pela minha família, eu libero essa palavra sobre a tua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê testemunho, homem de Deus. Dê testemunho, mulher de Deus. Filhos, ganhem seus pais, dando testemunho de jovens comprometidos com o Criador, com o Salvador e com o Consolador. Moça, dê testemunho. Dê testemunho e o seu namorado te respeitará. Moço, dê testemunho e encontrarás uma mulher sábia que edifica a casa. Nós entendemos em Cristo Jesus que as pessoas, os soldados que são feridos, não devem ser deixados para trás. E entendendo dessa forma, nós abolimos a exclusão das nossas igrejas. Eu estou falando pela bandeira batista do Calvário. Amado, preste atenção no que eu vou te dizer. Agora não estou ministrando só o coração dos pais, eu estou falando aos membros da nossa igreja, ao rebanho da Batista do Calvário. Não há exclusão. Você que congrega nessa igreja tem presenciado ano após ano e não presenciou nenhuma exclusão na Igreja Batista do Calvário. Mas eu quero mostrar para você esse livro. Preste atenção. Olhe para o seu smartphone, olhe para o seu computador, olhe para a sua televisão. Nós podemos não realizarmos as assembleias para excluir pessoas que brincam de cristianismo. Pessoas que antes do casamento já estão tendo vida matrimonial, já estão tendo intimidade sexual com namoradas. Pessoas que pensam que podem levantar as mãos dentro do templo e levantar as mãos nos locais de profanação, nos locais de maldição, irmanados com pessoas que estão caminhando para o inferno. Quero te dizer que exclusão não há, mas palavra de Deus na Igreja Batista do Calvário não deixou de ter. Nós não abandonaremos a pregação da palavra de Deus, dos ensinamentos, dos princípios, e continuaremos a reprovar o pecado. Não se assuste se o pastor Marcelo, se o pastor Douglas, se o pastor Nereu, se o pastor Marcos, se o pastor Wilson, se o pastor Francisco ou uma das pastoras deste ministério procurar você para perguntar para você o que você quer. Você quer servir a Deus ou você quer servir as oferendas deste mundo? Não se assuste se você for indagado por essa pergunta, porque com toda calma e amor no coração de um pastor, uma palavra pastoral nessa noite de ceia, faça uma escolha. Ninguém é obrigado a permanecer na igreja. Ninguém é obrigado a frequentar uma igreja evangélica. Mas eu quero dizer para você que eu não sirvo
por medo. Eu não tenho princípios e valores por medo de Deus ou por pavor do inferno. Mas eu caminho no caminho do Cordeiro, por um amor impregnado na minha alma. Então, por este livro, nós queremos dizer, por essa palavra, nós queremos dizer: tome uma escolha. Qual é o caminho que você quer seguir? Hoje, pai, mãe, filhos, família Calvário, eu apresento nesse culto de ceia, eu apresento diante de vós dois caminhos: caminho de vida e caminho de morte. Pelo amor de Cristo, tome uma escolha e escolha o caminho de vida. Indiferente de o que você fez, indiferente de quão profundo seja a cova que você tenha cavado, levante-se, chacoalhe a poeira e diga: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Vou correr para a casa de Deus, vou voltar a servir ao Senhor, porque eu fui consagrado ao Senhor. Eu lhe convido hoje a renovar a sua aliança com Deus. Eu lhe convido hoje, antes de comer do pão e beber do vinho, a curvar a sua cabeça e ore comigo. Eu vou pegar aqui os elementos, porque eu aprendi do Senhor que na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e o partiu, dizendo: tomai e comei. Da mesma forma, Ele, depois de cear, tendo tomado o cálice, Ele disse: este é o meu cálice, é o cálice da nova aliança, do meu sangue, disse Jesus. Examinai o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Agora você com a sua família, eu estou aguardando você. Talvez você não estava preparado. Prepare, pegue o pão, entregue para os seus filhos. Pastor, mas o meu filho não é batizado. Neste momento eu quero convidar você, pai, você, mãe, pegue o pão e pegue o cálice e entregue na mão do seu filho. Pastor, mas ele não é batizado nas águas. Neste momento você vai convidar ele para sentar ao redor da mesa e participar da ceia do Senhor junto com você, e será um ato profético. Você vai comer a ceia do Senhor junto com a sua família, e essa noite vai representar uma noite profética na minha e na tua vida. Eu profetizo na sua casa saída do Egito, libertação, quebra dos grilhões, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu apresento os elementos ao Senhor, e assim como nós aprendemos, eu rendo-te graça. Graça pelo pão, graça pelo vinho. O pão representa o corpo de Cristo, seu Filho amado, que foi oferecido pelos nossos pecados. O cálice representa, ó Senhor Deus, o sangue derramado na cruz do Calvário. Sangue remidor, sangue que permitiu, que nos convidou, que nos justificou, para que nós possamos adentrar a sala do trono por um novo e vivo caminho. E dessa forma nós te rendemos graça. Você juntamente comigo, neste momento, em memória de Cristo, comamos, e em memória de Cristo, bebamos. Maravilhoso é o Senhor. Eu sei que às vezes não é o seu normal, não é a sua rotina, mas eu gostaria de convidar você, pai, a sair da onde você estiver. Se você estiver na sala distante que eu vim, se você estiver ao redor da mesa cultuando comigo, levante-se, coloque a mão sobre a cabeça dos seus filhos ou do seu filho e ore por ele agora. Eu estou levantando as minhas mãos sobre a Joyce. Eu estou levantando as minhas mãos sobre a Flávia. Eu estou levantando as minhas mãos sobre a Fernanda. Eu estou levantando as minhas mãos sobre a minha esposa. Profeticamente agora, elas estão lá na nossa casa, tomando a ceia, comendo a ceia. E eu estou liberando uma palavra profética junto com todos os sacerdotes da Igreja Batista do Calvário, com todos os homens
A nossa família pertence ao Senhor. Os meus filhos, os nossos filhos, são propriedades do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que a paz seja convosco, que o Deus de toda consolação, que o Senhor Jesus Cristo reine como príncipe da paz na sua casa, no seu coração, sobre a sua família. E neste momento nós vamos encerrar o nosso culto dessa noite de uma forma diferente. Nós vamos profetizar essa canção consagrando os nossos filhos ao Senhor. Tem uma semana de vitória, tem uma semana de bênção, tem uma semana de milagre. Que o Senhor seja convosco e que o Senhor plante os anjos dele no interior da tua, da minha, da nossa casa, e que a nossa semana seja repleta de bênçãos e vitória, e que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo na terra. Em nome de Jesus, um beijo a vocês, fiquem com Deus e até o próximo culto. Deus os abençoe. Amém. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Que tua graça os livre do mal e o teu pão os sustente. Seus anseios estejam em ti, sim, em ti tão somente. Consagrados estão ao Senhor, meus filhos.